Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero comentar um texto com vocês deste livro aqui, olha. Depois eu vou colocar no final do vídeo Metodologia de Exegese Bíblica, de Cássio Murilo Dias da Silva, da editora Paulinas. Eu não sei se agora é da Paulinas, porque essa edição minha acho que é uma das primeiras edições. Esse livro foi lançado no ano 2000, então esse que está na minha mão aqui é a primeira edição. Esse é um livro muito bom, para quem quer estudar a questão de metodologia, de exegese, é um livro muito bom. Eu quero comentar um capítulo desse livro aqui, que é esse daqui, olha. O texto da produção à literatura. Tá? Então, quando alguém decide escrever alguma coisa, e no nosso caso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de Bíblia, do autor bíblico, quando o autor ele vai escrever alguma coisa, ele traz em si algumas ideias. A primeira ideia que ele traz, eu estou tirando daqui, deste livro, tá? A primeira ideia que ele traz é o aspecto dela que ele quer transmitir, ou seja, qual é a ideia, o que ele quer transmitir. Então esse é o primeiro ponto. Quando um autor vai escrever um livro, um texto, o primeiro ponto é qual é a ideia, o aspecto dessa ideia que ele quer transmitir. Então esse é o primeiro ponto. Então, qual é a ideia que o autor, ou um aspecto dessa ideia que o autor quer transmitir. Segundo ponto, quais são as fontes que esse autor ele se utiliza? São fontes orais, fontes escritas. No caso dos autores, vamos trabalhar só com o Novo Testamento. No caso dos autores do Novo Testamento, por exemplo, quais eram as fontes? Eram fontes orais, eram fontes escritas. Então eles tinham fontes orais e fontes escritas, porque a partir daquilo que Cristo falava, eles estavam registrando. E também tinham fontes escritas em sua época. Circulava o Antigo Testamento, circulava a Septuaginta, então, e outras literaturas que eles tinham em mãos ali. Então, esse é o segundo fator para a produção de um texto, no caso como estamos falando do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então, o que se traz em ideia? Quais são os fatores? O primeiro fator é a ideia ou o aspecto que o autor quer transmitir. Segundo fator, suas fontes. Terceiro fator, material simbólico que está disponível em sua cultura e em sua língua. E nós percebemos que o texto está cheio de teor simbólico. Você abre, por exemplo, o Apocalipse, é um texto altamente simbólico. Então o autor está usando ali tudo que ele tem de simbolismo dentro da sua cultura para escrever, por exemplo, o livro do Apocalipse. Então esse é um terceiro fator. Um quarto fator, a ideia que ele faz do leitor a quem escreve. Então o que o autor está pensando do seu leitor final quando ele está redigindo o seu texto? Por exemplo, o que Paulo estava pensando dos seus leitores quando ele estava escrevendo aos Gálatas? Qual era a ideia? O que estava passando pela cabeça de Paulo quando ele escreveu aquele texto? Então esse é o quarto fator. A ideia que ele faz do leitor a quem escreve. Quinto, o efeito que quer produzir no leitor. Então, quando um autor vai produzir um texto, tudo isso aqui está em mente. Primeiro, a ideia, o aspecto que ele quer transmitir. Segundo, as fontes que ele vai utilizar, oral ou escrita. O material simbólico que ele tem à sua disposição ali dentro da sua cultura, que seja compreensível para aqueles que ele está escrevendo. A ideia que ele faz dos seus leitores, tá? Ou seja, o que vai passar na cabeça deles quando esse texto chegar lá. Então, é a pressuposição de que eu vou escrever de forma que eles possam entender lá. E o efeito que pode produzir no leitor. Então, tudo isso o autor ele vai levar em consideração quando ele vai fazer a produção do seu texto. Agora eu vou ler ipsis literis, tá? Aqui, ó, metodologia, tá? Da exegese bíblica. Ipsis literis agora.
Mas imediatamente após sair das mãos do autor, o texto torna-se autônomo, tem vida própria. Mesmo que a princípio possamos consultar o autor e perguntar a ele o que de fato tinha em mente ao escrever, à medida que dele nos distanciamos no tempo e no espaço, não podemos mais consultá-lo, e resta-nos apenas o texto que produziu. Então, hoje nós não podemos mais consultar Paulo, João, Pedro, Tiago, não temos mais acesso a eles. Então, como que é feita essa comunicação entre nós e eles? Essa comunicação é feita entre nós e eles, e o autor é feita através do texto que eles deixaram. Tá? Então, esse distanciamento que nós temos aí entre o autor e o leitor, então como que eu posso sorver a ideia, como que eu posso abstrair a ideia que eles escreveram ali? Eles não estão mais aqui, então eu faço isso através do texto, tá? Através da análise, através da pesquisa do texto. Eis o que acontece com a Sagrada Escritura, e tendo em vista que a comunicação entre o autor bíblico e o seu leitor baseia somente no texto e não em dados extras textuais, a compreensão do escrito por parte do leitor deve levar em consideração que, então, para eu entender o que o autor quis me dizer, o que eu tenho que levar em consideração na hora da leitura? O que eu preciso ter na hora que eu vou fazer a leitura para que eu possa entender o que o autor quis dizer ali? Primeiro, o autor e o leitor pertencem a mundos e culturas diferentes. Os materiais e signos e categorias do primeiro nem sempre são naturais ao segundo. Então, o primeiro ponto aqui é transpor ou transpassar essa barreira cultural. Eu lembro que em outro vídeo eu gravei e falei sobre isso. Então, o que eu tenho que levar em consideração na leitura bíblica, ou qualquer texto que eu for ler, mas como no nosso caso estamos falando de Bíblia, na leitura bíblica, eu tenho que levar isso em consideração, que a cultura que eu vivo hoje é diferente da cultura que era vivida naquele período. Então eu tenho que penetrar naquela cultura, entender aquela cultura, para eu poder entender o que o autor bíblico quis dizer, para depois então fazer uma aplicação contextualizada para os nossos dias. Segundo ponto, o leitor de hoje não foi previsto pelos autores da Bíblia. Então, quando o autor escreveu, ele não estava pensando em mim nem em você. Ele estava pensando no seu leitor imediato. Então, quando Paulo escreveu para a Galácia, estava pensando de forma imediata na igreja da Galácia. Quando escreveu para a igreja de Corinto, estava pensando imediatamente na igreja de Corinto. Ele não estava pensando em nós. Nós agora é que temos que fazer essa leitura e buscar a compreensão do que ele quis dizer para a igreja de Corinto e, a partir dessa compreensão, fazer uma aplicação para a igreja dos nossos dias. Terceiro, até chegar a nós, o texto bíblico teve de superar o obstáculo, sofreu mutações, foi interpretado sob diversa perspectiva, foi lido e aplicado a novas situações e muitas vezes acabou produzindo efeitos diferentes dos pretendidos pelo autor. Esse ponto aqui que ele quer dizer, dessas influências, eu gravei um vídeo, você vê o vídeo que eu acabei de gravar, que eu falo sobre essa questão da interpretação tendenciosa, em que a leitura e a interpretação do texto é afetada por essas questões. Então é mais ou menos o que ele quer dizer aqui. Então o texto, para chegar até aqui, sofreu mutações, sofreu interpretações, sofreu influências pesadas, e a gente sabe disso. E eu preciso então agora ir direto no autor através do seu texto para entender e compreender o que ele quis dizer, buscando ao máximo neutralizar essas pressuposições para que eu possa entender o que o leitor quis dizer. Quarto, o texto tornou-se estável, pois as edições impressas eliminam o risco de deturpação quanto à letra escrita. As divergências ficam por conta das interpretações. Em caso de dificuldade, o leitor não pode consultar diretamente o autor, mas pode sempre ler o texto, confirmando ou modificando suas interpretações. Então, hoje nós temos o texto estabilizado. Eu me lembro que eu gravei um vídeo sobre crítica textual, depois você dá uma lida lá, dá uma olhadinha lá, que vai falar dessa história
dessa reconstrução do texto que nós temos em mãos aí. E é esse ponto que ele está colocando aqui no livro, né? Então, como o texto hoje ele é estável, hoje ele já não tem mais mudanças nem variações, então eu consigo hoje fazer uma leitura e uma interpretação e entender o que o autor ele quis dizer ali quando ele escreveu o seu livro, tá? Então são esses os cuidados que eu tenho que ter na hora da interpretação. Mas também, para facilitar a sua leitura, você pode fazer questionamentos que vão lhe ajudar na hora da leitura. Por exemplo, você deve perguntar quem elaborou o texto, quem é o autor. Porque você conhecendo um pouquinho do autor, você vai entender o que ele quis dizer no texto. Segundo, quem são os destinatários? Para quem que ele escreveu especificamente? Então, a primeira pergunta é quem elaborou o texto? Quem é o autor? Isso vai te dar uma compreensão do que ele quis dizer. Também, você conhecendo o destinatário para quem ele escreveu, também vai te dar uma compreensão do que ele está falando, do que ele está tratando, do que ele está querendo dizer no texto. Com qual intenção ele escreveu? Qual foi a intenção? Qual era a intenção do autor? Por exemplo, qual era a intenção de Paulo quando escreve 1 Coríntios? A epístola de 1 Coríntios, são 3 epístolas. Qual a intenção de Paulo quando escreve 3 epístolas para a igreja de Corinto e uma se perdeu? Qual que era a intenção de Paulo? O que ele queria? O que ele intencionava quando ele escreveu essas 3 epístolas? E que efeito produziu isso? Então são perguntas que você tem que fazer na leitura, tá? Qual a intenção que ele escreve e qual foi o efeito que produziu o texto que ele elaborou? Qual é o conteúdo do texto? Ou seja, qual é o tema da epístola? Isso também ajuda na compreensão. Qual a forma, com quais palavras? Então, como que ele construiu esse texto? Quando? O tempo também é importante para você conhecer a história, o que estava acontecendo no período em que foi escrito o texto. Onde, em que lugar, por exemplo, em que lugar Paulo estava quando escreveu a epístola aos Filipenses? Nós sabemos que ele estava preso, então isso ajuda na compreensão do texto. E aí você vai fazer, após todo esse trabalho de análise, de pergunta, você vai fazer a aplicação e vai trazer o texto vivo para os nossos dias. Então, quando você for fazer a leitura do texto, cabe você fazer esse tipo de pergunta, de análise, conhecer esses pontos que nós colocamos aqui, a questão do autor, a mudança que vão acontecendo ao longo dos anos, essas perguntas que foram formuladas também no final, agora nessa última parte do vídeo. Tudo isso vai te ajudar a compreender mais ainda o texto e fazer uma leitura um pouco mais neutra. E essa é a nossa grande briga, é a neutralidade, é não trabalhar com pressuposições confessionais. Porque se nós trabalharmos com as confissões confessionais, nossa leitura e nossa interpretação ela vai ser viciada e vai sair viciada e até errônea. Então, deixo a dica aí para você, tá, que gosta de estudar exegese, gosta dos originais. Esse livrinho aqui é muito bom, Metodologia de Exegese Bíblica, tá, de Cássio Murilo Dias da Silva, tá, da editora Paulinas, tá? Aqui atrás tem o currículo dele, tá bom? Um livro bem interessante que vale a pena você ler para você entender algumas questões aí interessantes do texto, tá? Por exemplo, aqui tem vários assuntos assim bem interessantes, questões históricas, questões lexicográficas, leitura sobre aspecto diacrônico, a leitura
a leitura mais contemporânea, como que os liberais leem o texto, tá? Noções de poética da Bíblia hebraica. Então é um livrinho bem interessante, que vale a pena você adquirir, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.